Estamos aqui com esse livro maravilhoso que eu sou apaixonada, que é Exu Não Há Diabo, do Alexandre Comino. Tá? Vocês perceberam que eu tenho paixão por ele, eu tenho alguns livros dele aqui. E a gente fala sobre Robert Johnson. O que eu aconselho vocês aqui? Eu vi um filme chamado The Sinners, que é filme Os Pecadores em português. E ele fala um pouquinho, tem um personagem que é muito baseado em Robert Johnson. Inclusive tem uma cena nesse filme, quando o filme termina, extra, que vocês devem ver. Esse filme, o filme Os Pecadores, ele fala muito de como tem pessoas como os nossos ogãs, né? Para quem acredita no axé, que tem o dom de trazer espíritos tanto bons quanto ruins através da música, tá? E tem um personagem que é inspirado e é muito, muito bem inspirado no Robert, tá? É um filme maravilhoso, ganhador de inúmeros Oscars, e é o primeiro filme no mundo todo criado, todo gravado em IMAX, tá? Vale a pena ver. Depois da indicação desse filme, vamos conhecer um pouquinho da história do Robert Johnson, o pai do blues, né? No imaginário popular, tem muitas e muitas lendas sobre ele, tá? Ele nasceu em 1911 e morreu em 1938. Ele foi um dos criadores do blues, tá? Pai do rock and roll. Ídolo e influência reconhecida para grandes nomes de todos os tempos. Eric Clapton, Rolling Stones, Led Zeppelin, Muddy Waters. Então, assim, a gente vê que várias pessoas, vários dos nossos artistas que a gente conhece hoje consolidados, tiveram ele, né, como ali alguma forma de inspiração. Então, tem uma lenda por volta dele que diz que ele foi até uma encruzilhada, fez um pacto com o diabo para se tornar o maior bluesman de todos os tempos. Ou seja, ele queria ser o maior, ele queria ser o melhor. Então, ali, naquela encruzilhada, o diabo aparece e estabelece as condições que ele deveria seguir, né? Robert aceita, vai lá e vende, né, a sua alma em troca daquele dom. E isso de acordo com a história, com as lendas, tá? Aí, nessa encruzilhada, o diabo vai lá e afina o instrumento dele e sela o pacto. E dá um prazo para ele viver. Depois desse prazo, ele vai vir cobrar, né, a posse daquela alma, né? Esta é a lenda. E Robert Johnson canta sobre isso. Ou seja, virou uma lenda tão grande que ele mesmo fez músicas sobre isso, tá? Crossroad Blues, que ele tem, conta que foi até a encruzilhada onde caiu os joelhos e aprendeu o blues. E na Me and the Devil Blues, que ele canta, né? Ele canta ao lado do diabo ali, né? Essa é a música, a história da música. E a lenda vai ganhando cada vez mais força, ela vai cada vez sendo mais alimentada. Aí aqui, ele fala, a lenda ganha mais força quando Robert morre, ainda muito novo, aos 27 anos. Ele foi envenenado por um dono de um bar, porque estava com ciúmes de um possível, nem sabia se era verdade, um possível caso entre Johnson e a esposa. Quem ouve Johnson tocando tem a impressão de que são dois violões, em que ele mesmo faz base e solo simultaneamente. Seria ele e o diabo tocando em parceria. Olha que história diferente, né? Que lenda, né? Inclusive, gente, vejam esse filme. Vocês vão entender. Aqui esse filme fala até sobre os nossos orixás, é maravilhoso. A ironia nessa história, e em outras mais, é que vender sua alma ao diabo por meio de um pacto faz parte da cultura cristã. O diabo é uma figura cristã. Então, quem faz pacto com o diabo é quem? Fica aí para vocês pensarem. Só que o Robert, ele era negro, enraizado numa cultura negra, cantava músicas que eram tidas como músicas de negros, em bares de estradas, e estava longe de ser um cristão, renegado. E para completar, na cultura afrodescendente, quem reina nas encruzilhadas é o orixá Exu, que é da cultura Nagô-Yorubá, ou o seu correspondente, que é Vodun Elegbara, da cultura Gegefon. Ou seja, quem está ali, né, na encruzilhada para Robert não é o diabo, até porque o diabo é cristão e Robert não era cristão, né? A gente está falando ou de orixá Exu, na cultura Nagô-Yorubá, ou do Vodun Elegbara, da cultura Gegefon.
Então, se a gente levar tudo isso em consideração, além dele ser negro, receber a influência de culturas afro-americanas, nas quais existem Exu e Legba, e nas quais eles foram demonizados, misturando-se conceitos e valores, é por isso que a gente vê essa história de pactos, porque do diabo católico, por causa da mistura que houve ali. Sendo que se houve esse pacto, minha vela respondendo, sendo que se houve esse pacto, ele foi feito com o orixá Exu ou com Vodun Legba ou Legbara. E Robert não é um caso isolado. Há quem faça pactos com Exu de Quimbanda e até quem tente isso na Umbanda com os Exus de lei. Tá? Crossroads, é encruzilhada, tá, gente, em inglês. Aí tem outro filme aqui, ó, outro filme muito bom para vocês verem. No filme Crossroads, de 1986, escrito por John Fusco e dirigido por Walter Hill, é mostrado lindamente uma versão de como Robert fez o pacto ali na encruzilhada. E quem aparece para ele não é o diabo cristão, é Eligba, que é Exu. Um homem negro, muito bem vestido, de black tie. Aí como que a gente sabe que é Legba? Porque o Exu, orixá, ele não apareceria vestido assim. Mas uma entidade, Exu guardião, assim como seu Exu capa preta, estaria vestido daquela forma com certeza. Ou seja, a gente consegue distinguir até que tipo de Exu apareceu para ele, né? Então aqui, ó, a gente vê, no entanto, ali para o pacto, o que temos é a encarnação do mal, o demônio, aquele que virá cobrar mais tarde a alma do pecador. E isso aqui, meu amor, a gente não tá falando nem de orixá Exu, porque eles não fazem isso, muito menos de orixá guardião. Isso é apenas um imaginário sincrético do diabo, ou seja, é apenas uma lenda toda feita em sincretismo com o diabo cristão. Não com o orixá Exu e muito menos com o orixá guardião.